Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Santa Brígida, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 74, no pé da página 74, da biografia de Santo Tomás de Aquino, escrita por Chesterton. Aqui tem um trecho muito importante para a gente entender toda a crise ligada ao nome de Aristóteles na Idade Média. O pânico acerca do perigo aristotélico que percorrera as altas esferas da Igreja foi provavelmente um vento frio que veio do deserto. Era realmente mais constituído do medo de Maomé do que do medo de Aristóteles. E isso é irônico, porque havia realmente muito mais dificuldade em reconciliar Aristóteles com Maomé do que em reconciliá-lo com Cristo. O Islã é essencialmente um credo simples para homens simples, e ninguém consegue jamais transformar panteísmo num credo simples. Ele é, a um tempo, demasiado abstrato e demasiado complicado. Há simples crentes num Deus pessoal, e há ateus mais simplórios do que qualquer crente num Deus pessoal. Mas poucos podem, na mera simplicidade, aceitar como Deus um universo material. E embora o muçulmano, quando comparado ao cristão, tivesse talvez um Deus menos humano, ele tinha, caso possível, um Deus mais pessoal. A vontade de Alá era muito mais do que uma vontade, e não poderia transformar-se no transcorrer de uma tendência. Em todo aquele seu lado cósmico e abstrato, o católico era mais amoldável do que o muçulmano, até certo ponto. O católico podia admitir, pelo menos, que Aristóteles estava certo acerca dos elementos impessoais de um Deus pessoal. Portanto, o que podemos dizer dos filósofos muçulmanos, em termos gerais, é que aqueles que se tornaram bons filósofos se tornaram maus muçulmanos. Não é totalmente anormal que muitos bispos e doutores temessem que os tomistas pudessem se tornar bons filósofos e maus cristãos. Mas havia também muitos, na rígida escola de Platão e Agostinho, que decididamente negavam que eles eram até mesmo bons filósofos. No meio daquelas paixões incompatíveis, o amor a Platão e o medo de Maomé, houve um momento em que os prospectos de alguma cultura aristotélica na cristandade pareceram realmente sombrios. Anátemas e mais anátemas retumbavam desde altas esferas, e sob a sombra da perseguição, como tão frequentemente acontece, pareceu por um instante que não mais que duas figuras se mantinham solitárias na região da tempestade. Ambas usavam o preto e o branco dominicanos, pois Alberto e Aquino aguentaram firmes. Então, aqui nesse parágrafo,
O Chesterton, a maneira admirável que ele escreve, ele sintetiza e até justifica, né, a preocupação da igreja, né, na assimilação de Aristóteles. Então, o medo da igreja era um medo da interpretação que os muçulmanos faziam de Aristóteles. E o Chesterton aqui, ele chama atenção para um aspecto muito, muito sutil, muito interessante, que é o seguinte: a simplicidade doutrinária dos muçulmanos, ela de certa forma impede que essa doutrina seja compatível com Aristóteles. Aristóteles é muito mais complexo do que essa simples visão de Deus que os muçulmanos têm, né? E ele chama muito bem a atenção de que, à medida em que os filósofos muçulmanos se aproximavam de Aristóteles, os bons filósofos, eles se tornavam menos muçulmanos. E nós vamos ver que o contrário vai acontecer com a cristandade, né? Pelas mãos de Santo Tomás de Aquino. Porque o nosso Deus é muito mais sutilmente complexo do que Alá, não é? E ele é muito mais compatível com todas as sutilezas e complexidades da filosofia aristotélica. E o que vai impedir, né, de que os bons filósofos cristãos, ao se aproximarem de Aristóteles, se tornem cada vez mais cristãos e cada vez mais bons filósofos, né? E também ele fala sobre a guerra que se iniciou então dentro da igreja dos agostinianos, com as influências platônicas, contra essa tendência de absorver Aristóteles, a filosofia de Aristóteles, né? Nesse tipo de combate há sempre confusão, e maiorias se transformam em minorias e depois voltam a ser maioria, como por passe de mágica. É sempre difícil datar a mudança da maré, que parece ser um turbilhão de redemoinho. As próprias datas parecem se sobrepor e confundem a crise. Mas a mudança, no momento em que os dois dominicanos ficaram sós, ao momento em que toda a igreja finalmente se alinhou com eles, pode talvez ser fixada no momento em que eles foram trazidos frente a um juiz hostil, mas não injusto. Estevão Tampier, o bispo de Paris, era aparentemente um refinado espécime do velho clérigo fanático, que pensava que admirar Aristóteles era uma fraqueza só menor que ser adorador de Apolo. Era também, por um golpe de má sorte, um dos antigos conservadores sociais que ressentira intensamente a revolução social dos frades pregadores. Mas ele era um homem honesto. E Tomás de Aquino nunca pediu nada mais que a permissão para se dirigir a homens honestos. Ao seu redor havia outros revolucionários aristotélicos de um tipo muito mais dúbio. Havia Siger,
o sofista de Brabante, que aprendeu todo o seu aristotelismo dos árabes e tinha uma cândida teoria sobre como um agnóstico árabe poderia ser também um cristão. Havia centenas de jovens desse tipo que gritaram por Abelardo, repletos da juventude do século XIII e ébrios com o vinho grego do Estagirita. Com o vinho grego de Estagira. Contra eles, ameaçador e implacável, estava o velho partido puritano dos agostinianos, muitíssimo satisfeito em colocar numa mesma categoria os racionalistas Alberto e Tomás e os ambíguos metafísicos muçulmanos. Então aqui ele chama atenção, ele vai falar mais do Siger de Brabante aqui, mas aqui ele chama atenção de que havia de fato uma interpretação de Aristóteles na época de São Tomás de Aquino errada e muito perigosa para a igreja, que era a interpretação dessa turma do Siger de Brabante, né? Então, Santo Tomás e Alberto Magno não só salvam, ou melhor, absorvem Aristóteles na cristandade, como eles salvam a igreja de absorvê-lo da forma errada. Não é? Pode parecer que o triunfo de Tomás tenha sido um triunfo pessoal. Ele não retrocedeu em nenhuma de suas proposições, embora se diga que o bispo reacionário tenha condenado algumas delas depois de sua morte. No geral, contudo, Aquino convenceu a maior parte de seus críticos de que ele era tão bom católico quanto qualquer um deles. Houve uma sequência de disputas entre as ordens religiosas logo após essa controvertida crise. Mas pode-se provavelmente afirmar que o fato de um homem, como Aquino, conseguir convencer um homem como Tempier foi o fim da contenda principal. O que era familiar a uns poucos se tornou familiar a todos. Que um aristotélico poderia realmente ser um cristão. Outro fato auxiliou na conversão mútua. Ele faz lembrar curiosamente a história da tradução da Bíblia e de sua alegada supressão. Nos bastidores, em que o Papa era muito mais tolerante que o bispo de Paris, os amigos de Aquino trabalhavam duramente numa nova tradução de Aristóteles. Ela demonstrou que, em muitos aspectos, a tradução herética fora muito herética. Com a consumação final desse trabalho, podemos dizer que a grande filosofia grega se introduz finalmente no sistema da cristandade. O processo tem sido descrito com certo humor como o batismo de Aristóteles. Temos todos ouvidos sobre a humildade do homem de ciência, de muitos que foram genuinamente humildes, e de alguns que sentiam muito orgulho de sua humildade. Aqui, Chesterton vai... ele tem textos muito interessantes sobre essa aparente humildade do homem de ciência, tá? Aqui ele fala inclusive que muitos sentem muito orgulho dessa aparente humildade, né? Um fardo demasiado recorrente deste breve estudo sobre Tomás de Aquino é o fato de que ele realmente tinha a humildade do homem de ciência, como uma variante especial da humildade do santo. É verdade que ele próprio não contribuiu em nada concreto, em termos experimentais, ou de algum detalhe para a ciência física. Nisso, pode-se dizer, ele estava mais atrasado que a última geração. E foi muito menos um cientista experimental que seu tutor,
Alberto Magno. Mas, apesar de tudo isso, ele foi historicamente um grande amigo da liberdade da ciência. Os princípios que ele estabeleceu, se propriamente compreendidos, são talvez o melhor que se pode produzir a fim de proteger a ciência da mera perseguição obscurantista. Por exemplo, na questão da inspiração das Sagradas Escrituras, ele se baseou primeiramente no fato óbvio, que foi esquecido por 4 séculos de furiosa batalha sectária, de que o significado das Escrituras está longe de ser autoevidente, e que devemos sempre interpretá-las à luz de outras verdades. Se uma interpretação literal é real e definitivamente contraditada por um fato óbvio, aí então devemos apenas dizer que a interpretação literal deve ser uma falsa interpretação. Mas o fato deve ser realmente óbvio. E infelizmente os cientistas do século XIX estavam tão ansiosos para tirar conclusões precipitadas que qualquer palpite sobre a natureza era um fato óbvio, tal como estavam os sectários do século XVII, tão ansiosos para tirar conclusões precipitadas que qualquer palpite sobre as Escrituras era uma explicação óbvia. Assim, teorias pessoais sobre o que a Bíblia deve querer dizer e teorias prematuras sobre o que o mundo deve querer dizer se encontraram numa ruidosa e amplamente propagandeada controvérsia, especialmente na era vitoriana. E essa inepta colisão de duas formas, muito impacientes de ignorância, ficou conhecida como a querela da ciência com a religião. Esse tema é muito caro para nós aqui, né? Estamos estudando muitas coisas hoje sobre isso. Então, o que Santo Tomás dizia, né? E aceitava plenamente, né? Que se você faz uma interpretação literal de qualquer parte das Sagradas Escrituras, e se um fato científico óbvio contradiz essa interpretação literal, você deve considerar que a sua interpretação literal esteja errada. Não que as Sagradas Escrituras estejam erradas, mas que a sua interpretação às Sagradas Escrituras esteja errada. Pois bem, isso é uma posição de muito bom senso. Muito bom senso. Ocorre que, a partir dessa posição bastante razoável, aconteceu no século XIX. Eu tenho, inclusive, muito material sobre isso, que a ciência começou a afirmar coisas a respeito de fatos óbvios, entre aspas, para denegrir, não é, as Sagradas Escrituras. Certo? E aconteceu, não é, que a própria igreja se dobrou a esses tais fatos óbvios científicos do século XIX, né? E daí a grande crise dessa espécie de luta entre ciência e religião, né? Os cientistas começaram a alegar, né, que a igreja era anticientífica, né? Isso aconteceu realmente, né, no século XIX. E a igreja recuou. Fato lamentável, né? E ele chama atenção, inclusive, tanto do século XIX quanto do século XVII, que obviamente é o século de Newton, né?
E ele fala assim que no século XVII qualquer palpite sobre as escrituras era uma explicação óbvia. Então isso é o que aconteceu, né? Mas não é é uma decorrência da posição de bom senso de Tomás de Aquino, distorcida, obviamente, né? Porque os fatos óbvios científicos do século XIX não eram tão óbvios assim, né? Temos descoberto isso ao longo do século XX e do século XXI. Mas Santo Tomás tinha uma humildade científica num sentido muito especial e vívido. Estava pronto a tomar o lugar mais inferior para o exame das coisas mais inferiores. Ele, ao contrário de um especialista moderno, não estudava o verme como se fosse o mundo, mas estava pronto a começar o estudo da realidade do mundo a partir da realidade do verme. Que linguagem resumida, maravilhosa do Chesterton, né? Vou ler de novo porque isso aqui é muito importante. É uma questão de perspectiva, né? Qual que era a perspectiva de Santo Tomás, né? Ele, ao contrário de um especialista moderno, não estudava o verme como se fosse o mundo. Ou seja, o especialista, né, moderno, ele toma o verme como o mundo, né? Inclusive ele entende do verme mais do que ele entende de qualquer coisa, né? Ao contrário, né? Santo Tomás de Aquino estava pronto a começar o estudo da realidade do mundo a partir da realidade do verme. Ou seja, Santo Tomás nunca esquecia o geral quando ele se voltava ao particular, né? Seu aristotelismo simplesmente significava que o estudo do fato mais modesto levará ao estudo da mais elevada verdade. O fato de que para ele o processo era lógico e não biológico tinha a ver com a filosofia e não com a ciência. Não altera a ideia essencial de que ele acreditava em começar pelo primeiro degrau da escada. Mas ele também forneceu, por suas concepções acerca das escrituras, da ciência e de outras questões, uma espécie de alvará para pioneiros mais puramente práticos do que ele. Disse praticamente que se eles pudessem realmente provar suas descobertas práticas, a interpretação tradicional das escrituras deveria ceder ante tais descobertas. Dificilmente se pode ser mais justo que isso. Se a questão fosse deixada para sua decisão, ou para homens como ele, nunca haveria qualquer discussão entre ciência e religião. Ele deu o melhor de si para mapear duas províncias para essas duas entidades e para traçar uma fronteira justa entre elas. Frequentemente se afirma alegremente que o cristianismo fracassou, pelo que se quer dizer que nunca teve aquela supremacia abrangente, imperial e imposta que tem pertencido a cada uma das duas grandes revoluções, cada qual tendo posteriormente fracassado. Nunca houve um tempo em que os homens poderiam dizer que todo homem fosse cristão, como puderam dizer por vários meses que todo homem fora monarquista ou republicano ou comunista. Mas, se historiadores sãos quiserem entender o sentido em que o caráter cristão foi bem sucedido, não poderiam encontrar melhor exemplo do que
o da pressão massivamente moral de um homem como Santo Tomás, em apoio ao racionalismo sepultado dos pagãos, que fora desenterrado até então apenas para divertimento dos hereges. Pode-se afirmar exata e definitivamente que, porque um novo tipo de homem conduzia uma investigação de um modo novo, os homens se esqueceram da maldição que caíra nos templos de demônios mortos e nos palácios de déspotas mortos. Esqueceram até mesmo da nova fúria que vinha da Arábia, contra a qual estavam lutando por suas vidas. Porque o homem que os estava demandando o retorno à sensatez, ou o retorno aos seus sentidos, não era um sofista, mas um santo. Aristóteles havia descrito o homem magnânimo, que era grande e sabia que era grande. Mas Aristóteles nunca teria recuperado sua própria grandeza, exceto por um milagre que criou um homem mais magnânimo, que é grande e sabe que é pequeno. Há uma certa importância histórica no que alguns chamariam de gravidade do estilo empregado, que transmite uma curiosa impressão de candura, que exerceu, penso eu, um curioso efeito em seus contemporâneos. O santo tem sido, às vezes, considerado um cético. A verdade é que ele era, em grande medida, tolerado como um cético por ser, obviamente, um santo. Quando ele parecia erguer-se como um aristotélico obstinado, dificilmente discernível dos hereges árabes, acredito seriamente que o protegia era muito certamente o prodigioso poder de sua simplicidade e de sua óbvia bondade e amor à verdade. Todos os que se lançaram contra a presunçosa confiança dos hereges foram detidos e paralisados ante um tipo de enorme humildade, que era como uma montanha, ou talvez como aquele imenso vale que é a moldura de uma montanha. Considerando todas as convenções medievais, podemos sentir que, com outros inovadores, as coisas nem sempre foram assim. Os outros, de Abelardo a Siger de Brabante, nunca exatamente perderam, no longo processo da história, um leve ar de exibição. A própria monotonia do estilo, de que alguns reclamam, era enormemente convincente. Ele poderia nos ter brindado tanto com graça quanto com sabedoria. Mas sua seriedade era tão prodigiosa que nos brindou com sua sabedoria sem sua graça. Depois da hora do triunfo, veio o momento do perigo. É sempre assim com alianças, e especialmente porque Aquino estava lutando em duas frentes. Seu principal interesse era defender a fé contra o abuso de Aristóteles, e ele destemidamente o fez apoiando no uso de Aristóteles. Ele sabia perfeitamente bem
que exércitos de ateus e anarquistas aplaudiam freneticamente, ao fundo, sua vitória aristotélica contra todos que ele muito estimava. No entanto, então ele sabia que essa guerra que ele estava fazendo a favor de Aristóteles na igreja, era aplaudida, essa guerra era aplaudida por um exército de ateus e anarquistas. E essa guerra que ele travava, muitas vezes era contra pessoas que ele estimava. Santo Tomás. No entanto, nunca foi a existência de ateus, muito menos de árabes ou aristotélicos pagãos, que perturbava a extraordinária compostura controversa de Tomás de Aquino. O perigo real que se seguiu à vitória que ele ganhara para Aristóteles se apresentou vividamente no curioso caso de Siger de Brabante. E vale muito estudar esse caso para alguém que queira começar a entender a estranha história do cristianismo. Ela é marcada por uma qualidade assaz singular, que tem sido sempre a nota particular da fé, embora não seja notada por seus modernos inimigos e raramente por seus modernos amigos. É o fato simbolizado pela lenda do Anticristo, que era o duplo de Cristo, pelo profundo provérbio segundo o qual o demônio é um imitador de Deus. É o fato de que a falsidade nunca é tão falsa quanto quando está muito próxima da verdade. Quando o punhal se aproxima do nervo da verdade, é que a consciência cristã grita de dor. Siger de Brabante, seguindo alguns dos aristotélicos árabes, apresenta uma teoria que muitos dos leitores modernos de jornal afirmariam imediatamente ser a mesma de Santo Tomás. Isso foi o que, em última análise, suscitou Santo Tomás em seu último e mais enfático protesto. Ele ganhara sua batalha por um escopo amplo da filosofia e da ciência. Ele preparara o caminho para uma compreensão geral acerca da fé e da investigação. Uma compreensão que tem sido amplamente observada entre os católicos e certamente dela nunca desertaram sem algum desastre. Tal compreensão vinha da ideia de que o cientista deve continuar explorando e experimentando livremente, contanto que não alegue uma infalibilidade e finalidade. Alegação esta que iria contra os seus próprios princípios. E quando dissera isso, Siger de Brabante levantou-se e disse algo tão horrivelmente parecido e tão horrivelmente diferente que, como o anticristo, parecia ter enganado o próprio eleito. Siger de Brabante disse o seguinte: a igreja está certa teologicamente, mas pode estar errada cientificamente. Há duas verdades: a verdade do mundo sobrenatural,
e a verdade do mundo natural, que contradiz o mundo sobrenatural. Enquanto somos naturalistas, podemos supor que o cristianismo é todo contrassenso. Mas então somos lembrados que somos cristãos e devemos admitir que o cristianismo é verdadeiro, mesmo se for um contrassenso. Em outras palavras, Siges de Brabante partiu a mente humana em duas, como um vendaval numa antiga lenda de batalha, e declarou que um homem tem duas mentes. Cada uma delas deve acreditar inteiramente, e com a outra ele pode desacreditar. Com uma delas ele deve acreditar inteiramente, e com a outra ele pode desacreditar completamente. A muitos isso parecia pelo menos uma paródia do tomismo. Na verdade, era o assassinato do tomismo. Não era dois modos de descobrir a verdade, era um modo falso de pretender que existam duas verdades. E é extraordinariamente interessante notar que essa foi a única ocasião em que o boi mudo revelou-se um touro selvagem. Quando se levantou para responder Siges de Brabante, ele estava completamente transfigurado. E o próprio estilo de suas sentenças, que é como o tom de voz de um homem, estava subitamente alterado. Ele nunca se mostrara encolarizado com qualquer inimigo que dele discordasse. Mas esses inimigos tentaram a pior traição. Fizeram-no concordar com eles. Gente, esse confronto aqui, ele tem muito a ver com nossa situação, né, atual. Então, o Chesterton tem um texto para criança, inclusive ilustrado por ele mesmo, que ele escreveu para uma menininha, filha de uma amiga dele, que se chama A Desvantagem de Ter Duas Cabeças. Eu traduzi esse texto, está lá no meu blog. Esse texto, ele é baseado nesses fatos aqui. Então, o Siges de Brabante queria fazer de nós católicos seres com duas cabeças. Uma cabeça, uma cabeça científica, né? E a outra cabeça, a cabeça cristã. E é muito interessante que Chesterton diga aqui, ou lembre aqui, do anticristo, né? O anticristo, ele, quando vier, ele virá com a roupagem ortodoxa. Ele nos enganará profundamente, porque ele parecerá
ortodoxo, né? E nessa discussão com o Siger está toda o drama é uma figuração do drama do anticristo, né? Numa situação específica, né? O Siger de Brabante pareceu a todos um bom intérprete de Santo Tomás, como outros vão tentar ao longo do tempo deformar a doutrina tomista, a teologia, a filosofia tomista, né? Esse foi apenas, digamos assim, uma amostra do que viria depois, né? Porque, de fato, ao longo do tempo, Siger de Brabante foi o vencedor, né? Quer dizer, essa percepção, essa ideia do Siger de Brabante, a gente vê mais e mais sendo afirmada e reafirmada por cientistas católicos. Não, eu como cientista, eu sou uma coisa, como católico eu sou outra coisa, né? Essa é a posição herética do Siger. E a forma com que Santo Tomás reagiu a isso mostra bem o perigo que ele viu em Siger de Brabante, né? O perigo que ele viu. Até o Chesterton vai desenvolver aqui, inclusive, mais sobre essa resposta que Santo Tomás dá ao Siger. Inclusive a forma com que ele coloca as palavras, a forma com que ele desafia Siger, que é uma forma completamente não usual em Santo Tomás, né? Porque ele viu o perigo que a cristandade corria. Então veja, ele lutou por Aristóteles contra, inclusive, pessoas que ele estimava, não é? Para ver que essa vitória que ele teve ia ser usada para deformar toda a cristandade, né? Eu estou procurando aqui sim, a expressão do Chesterton aqui é interessante. Quando o punhal se aproxima do nervo da verdade, é que a consciência cristã grita de dor. Essa foi sempre a reação da igreja, né? Por meio dos seus fiéis, sejam ou não clérigos, né? Esse incidente, ele é prenhe de significados para nós que vivemos o nosso tempo, né? Que vivemos o nosso tempo. E essa posição do Siger de Brabante foi a posição que muitos fiéis e clérigos da igreja tomaram
principalmente no século XIX, onde a ciência estava evoluindo, apresentando fatos e interpretações dos fatos aos borbotões no século XIX, né? A posição de Cigia de Brabant foi tomada, então, infelizmente, pelo grosso, inclusive da igreja, né? Eles admitiram ter duas mentes, mais. Eles tentaram compatibilizar essas duas mentes, né? Nas principais teorias que apareceram no século XIX, né? Sobretudo a teoria da evolução, né? Que foi apresentada como um fato óbvio para o século XIX, né? E que a igreja tinha que tratar esse fato óbvio, porque Santo Tomás, inclusive, falava isso, né? Se o fato é óbvio, nós temos que modificar a nossa leitura das Sagradas Escrituras, né? Mas que fato óbvio é esse que nunca aparece, né? Sobre a teoria da evolução? Aliás, sobre todas as teorias do século XIX, né? Então, essa briga aqui de São Tomás com Cigia de Brabant é fundamental para nós. Eu vou parar aqui na página 81, no pé da página 81, né? Porque o Chesto vai continuar aqui a descrever, né, essa briga, tá? Vai falar muito de ciência, etc, etc. Mas a gente retoma essa leitura na segunda-feira agora, né? Então eu pergunto a vocês se vocês têm alguma observação, alguma pergunta. Então, não tendo nenhuma observação, nenhuma pergunta, Deus lhes pague a presença, a paciência. Tenham todos um santo dia, um santo final de semana. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Santa Brígida, rogai por nós. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.